A gente segue tratando das questões que envolvem a família Bolsonaro. O Mota mencionou o filho deputado federal, Eduardo, que está nos Estados Unidos. Inclusive, Eduardo Bolsonaro pode ter a sua prisão decretada após o pedido do líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, e da deputada do PSOL, a Talíria Petroni. Os parlamentares também pedem o bloqueio de pagamentos de subsídios, cota e verba parlamentar do deputado por sua atuação nos Estados Unidos contra autoridades e que teriam, segundo eles, afetado a economia brasileira. O Judiciário determinou que a PGR, Procuradoria-Geral da República, se manifeste em até 5 dias sobre o pedido de prisão, além de analisar também a apreciação imediata dos pedidos de cassação já protocolados contra Eduardo e a restituição dos valores recebidos por ele no período em que se ausentou do Brasil. O deputado foi denunciado anteriormente pela PGR por suposta coação. O Mota, inclusive, mencionou que Jair Bolsonaro não foi incluído nessa denúncia, mas permanece em prisão domiciliar, que é uma preventiva por conta da possibilidade de ser denunciado. E aí tem essa situação estranha, né? Continua em prisão domiciliar, mesmo não tendo sido incluído na denúncia. Você, delegado Palumbo, que é comentarista aqui no dia de hoje, mas é deputado federal e acompanha essas movimentações críticas à atuação de Eduardo Bolsonaro, mas também críticas em relação à atuação de parlamentares que pedem a prisão de Eduardo, delegado Palumbo. É, no mínimo estranho, né? Porque esses mesmos deputados têm diversas PECs ali, uma inclusive de minha autoria, para acabar, por exemplo, com a progressão de regime em casos de crimes hediondos. Não vejo a assinatura deles lá. Mas agora eles querem prender uma pessoa que não foi condenada. Quer dizer, pedem, né, para prender. Isso é papel do Procurador-Geral da República, é papel de delegado de polícia, você representar por uma prisão, e não de um parlamentar que faz isso mais uma vez com cunho de jogar para a galera. Olha, pedi a prisão do fulano, do ciclano, vou jogar nas minhas redes sociais. Vou ter bastante like com isso. Os meus apoiadores vão bater palma e vão falar que eu estou trabalhando. Qual é o motivo para se prender o Eduardo Bolsonaro? E eu não sou advogado de nenhum político, sempre deixei isso bem claro. Sou de direita, mas sou independente. Se tiver que falar da direita, eu falo também. Agora, não há motivo nenhum, absolutamente nenhum. E esses mesmos deputados que pedem a prisão de Eduardo Bolsonaro são os deputados que não votam a favor de nenhum projeto de lei, de nenhum deputado do centro ou da direita, para a gente enrijecer a legislação penal, para a gente tornar mais difícil a vida de criminoso, para a gente acabar com a progressão de regime. Muitos deles foram contra o fim da saidinha e agora, por causa do viés político e ideológico, que para alguns parlamentares está sempre acima dos anseios da população, eles querem a prisão. Vamos perguntar, por exemplo, se eles querem a prisão perpétua para autores de crimes hediondos, numa situação hipotética. Vamos perguntar para eles, por exemplo, se eles querem a prisão para chefes de facções que peguem 50, 60 anos. Eles não querem. E agora, mais uma vez, jogam para a galera para atender lá o seu eleitorado que vai bater palma para esse tipo de atitude. Repito, quem tem que representar por uma prisão, ou é, neste caso, o delegado da Polícia Federal ou o Ministério Público Federal, e não parlamentares que deviam estar preocupados com os anseios da população. E ser decretada a prisão do Eduardo Bolsonaro para a população que está aí sofrendo, por exemplo, por falta de hospital, falta de trabalhando 5 meses para pagar imposto, não vai mudar absolutamente nada. Mas talvez, se a gente acabasse com a regalia daquele criminoso que está roubando no asfalto, que está enfiando o revólver na cabeça daquele trabalhador, que esses bandidos se pegassem 40 anos de cadeia, que acabasse com a audiência de custódia, duvido que esses deputados votariam para acabar com a audiência de custódia. Não votariam, mas não. Eles querem prender uma pessoa, o Eduardo Bolsonaro, que não foi condenado, não tem motivo nenhum para ser decretada a prisão preventiva dele, ou qualquer tipo de prisão, e ainda querem acelerar o processo de cassação. Mas esses mesmos deputados não quiseram acelerar o processo de cassação de um dos seus pares, que chutou literalmente uma pessoa na Câmara dos Deputados.
Tá lá, parado, suspenso, fizeram um acordo. Parado. Pergunta se eles querem caçar eles. Não, não querem. Então, eu acho que o político brasileiro, ele tem que deixar o viés político ideológico dele, independente se é de direita e esquerda, e pensar no povo, e não ficar jogando para a galera o tempo todo. Pois é, o deputado em questão mencionado pelo delegado Palumbo é o Glauber Braga. A gente trouxe, inclusive, as informações, aguardando, né, os próximos passos desse processo que corre na Câmara dos Deputados. Você, Diego Tavares, Alexandre de Moraes, ministro do Supremo, deu 5 dias para a Procuradoria-Geral da República avaliar o pedido de prisão de Eduardo Bolsonaro. Se nós analisarmos tecnicamente o pedido feito pelos parlamentares e olhando para o histórico de manifestações da PGR, você consideraria o quê? Dá para projetar uma posição da PGR ou você acha que não? Eu acho que sim, Caniato, mas antes eu preciso deixar aqui uma reflexão de cunho político a respeito dessa situação. É impressionante como muitos desses deputados que são protagonistas de expedientes como esse que nós estamos repercutindo aqui, volta e meia aparecem sob os holofotes, nas redes sociais, na imprensa, reclamando do excesso de poderes da Suprema Corte e como muitas vezes a Suprema Corte se apropria de pautas que seriam pautas do Congresso Nacional. Os próprios partidos, os próprios parlamentares, muitas vezes, é que transformam a Suprema Corte nessa instância final a respeito de todos os temas, seja a respeito da prática ou não de crime de um parlamentar, seja a respeito de questões políticas que deveriam ser enfrentadas pelo próprio parlamento, mas não raras vezes, como eu disse, são jogadas no colo do Supremo Tribunal Federal. Do ponto de vista jurídico, Caniato, como eu disse no meu comentário anterior, eu não duvido de mais nada no Brasil, infelizmente. Não temos segurança a respeito de nenhum expediente. O que deveria ser? Posso dizer aqui daquilo que, na minha opinião, considerando o que diz especificamente a lei, deveria ser. Eduardo Bolsonaro jamais poderia ser denunciado em razão do tarifaço, em razão das consequências do tarifaço para o Brasil, porque não existe um liame entre as ações, as falas de Eduardo Bolsonaro, que de fato militam pela taxação do Brasil, militam pela aplicação de sanções, e da conduta de Trump. Não tem nem mesmo uma foto de Eduardo Bolsonaro conversando com Donald Trump. Não existe uma forma de se provar em um processo criminal que foi a conduta de Eduardo Bolsonaro que levou Donald Trump a implementar essas tarifas, em que pese, como eu disse, o próprio Eduardo Bolsonaro assuma para si o protagonismo nesse sentido. E, ora, a própria dinâmica dos fatos nos diz, de certa forma, o contrário. Se o trabalho de Eduardo Bolsonaro foi tão determinante assim para que o Brasil fosse sancionado com esse tarifaço, ora, por que Trump faria os acenos que fez ao presidente Lula na Assembleia Geral da ONU, por exemplo? Me parece muito mais a repetição de um comportamento que Trump teve com muitos outros países. Muitos outros países foram tarifados, como o Brasil foram à mesa de negociações e resolveram o problema com a diplomacia. E aí pode-se dizer, mas e as questões em relação à Lei Magnitsky? Essas questões da Lei Magnitsky não são questões do interesse nacional. A Lei Magnitsky foi aplicada sobre um CPF específico, é um interesse particular e não um interesse público, e nesse sentido não pode-se dizer que, ao violar o interesse de um particular, Eduardo Bolsonaro estaria atentando contra a nação, contra os interesses nacionais. Então, é muito complicado para o Procurador-Geral da República sustentar a necessidade de uma prisão preventiva ou até mesmo de uma denúncia para que Eduardo Bolsonaro enfrente um processo crime nesse contexto. Mas deixo aqui a ressalva, no Brasil de hoje eu não duvido de mais nada. Pois é, e é preciso considerar que muitas vezes se utilizariam de postagens nas redes, né, delegado Palumbo? Há elementos que poderiam justificar a decretação de prisão de Eduardo Bolsonaro. Quando o governo norte-americano tomava uma decisão e Eduardo Bolsonaro, sei lá, fazia algum tipo de postagem na rede social, você entende que isso pode ser utilizado como justificativa para a PGR? Daí, na sequência, eu passo para o Mota. Só queria escutar a sua posição sobre isso. Claro que não, eu tenho certeza que não. Não há motivo nenhum para se prender ou para se decretar a prisão de Eduardo Bolsonaro. Esses deputados aí estão movidos pela vingança e pelo extremismo do viés político ideológico deles. Então, somente isso. Não há motivo nenhum para se decretar a prisão de Eduardo Bolsonaro.
Você, Mota, Eduardo poderia ter a prisão decretada a depender do posicionamento da Procuradoria-Geral da República, mas é preciso também olhar os elementos que justificariam a determinação de prisão, né? O que foi que Eduardo fez de fato, né? Eu acho que o argumento que tem prevalecido nas situações como essa no passado recente é aquele argumento, se eu não me engano, usado pela primeira vez por Jânio Quadros, filo porque quilo, não é isso? Mas eu vou me socorrer aqui da análise que o André Marsiglia fez desse episódio. Bom, primeiro, os parlamentares do PT e do PSOL, que são autores do pedido, não têm legitimidade jurídica para requerer prisão preventiva do Eduardo. Então, o pedido deveria ter sido rejeitado de pronto pelo ministro e não remetido à PGR. De toda forma, é lógico, né, se a prisão for decretada, é evidente que os Estados Unidos não vão conceder a extradição. Parece que o requerimento que os deputados protocolaram ainda solicita o bloqueio dos pagamentos de Eduardo e que o Supremo obrigue o Congresso a votar pela cassação de Eduardo. Veja o que os deputados estão pedindo. Deputados estão indo no tribunal para pedir que o tribunal obrigue os deputados a caçar um de seus colegas. Meus amigos, anotem isso para referência no futuro, porque algum dia essa informação vai ser muito útil. E aí o André Marsiglia diz muito bem, não, o fato do pedido ter sido aceito, somado ao fato de que Eduardo Bolsonaro já foi citado por edital, o que não é um procedimento usual em casos como esse, demonstra a intenção, que é de condenar Eduardo o mais rapidamente possível. Como esses parlamentares entraram com esse pedido, né, isso mostra que o objetivo é tirar Eduardo Bolsonaro do jogo político o mais rápido possível, para impedir, entre outras coisas, que ele seja candidato ao Senado o ano que vem, ou até, quem sabe, em um cenário bastante específico, candidato à presidência da República. E aí o André Marsiglia lembra, mais uma vez, denunciar abusos do judiciário a um país estrangeiro cometido, seja contra você, contra seus familiares, não é apenas direito, mas no caso de um parlamentar é dever, conforme previsto nos artigos 53 e 49, inciso 11 da Constituição Federal. Aqui, essa foi a análise do André Marsiglia. Aí eu lembrei de mais uma coisinha, Caniato, uma besteirinha, um detalhe pequeno, nem é tão mais importante assim no Brasil, mas eu acho que vale a pena mencionar. O juiz envolvido nesse caso é justamente a pessoa afetada pelas sanções que Eduardo é acusado de provocar. Eu não sou jurista, mas eu achava que nenhum juiz podia ser juiz da sua própria causa. Pois é, e é preciso também olhar para o papel do Congresso Nacional, né, delegado Palumbo? Eu acho que várias pessoas daqui da nossa audiência enviaram mensagens cobrando posicionamentos mais firmes, inclusive, dos representantes do Congresso, diante de um episódio que pode prejudicar, inclusive, o mandato de Eduardo Bolsonaro. O problema é que quando a gente vê deputados que se socorrem quase que semanalmente ao Supremo Tribunal Federal, talvez ele percebe, porque não é possível que seja tão ingênuo para não perceber que ele está enfraquecendo o próprio poder legislativo. Ou seja, esse deputado mostra que o poder legislativo não é soberano, não tem autonomia para absolutamente nada. Basta não concordar que se entra com uma ação no Supremo Tribunal Federal. Isso até foi motivo de chacota pelo presidente Hugo Mota, que acabou batendo boca não, acabou falando para o deputado, você entra quase que semanalmente aqui contra o Supremo. Então, quer dizer, é um desprestígio com a própria classe, com a própria casa.
O Congresso Nacional, deputados e senadores, o Poder Legislativo, ele é independente e harmônico. Os poderes são independentes e harmônicos. Um não pode conflitar com o outro o tempo todo. Mas esta provocação parte de deputados o tempo todo, quase que semanalmente. Vamos entrar na justiça. Não aprovou tal, vamos entrar na justiça. Não gostei de como foi a votação. Vamos entrar na justiça. Então, quem está dando este poder para o Supremo Tribunal Federal são os próprios deputados, que deveriam respeitar a vontade do povo. Passou um projeto, vontade do povo. Não passou um projeto, vontade do povo. Vai passar anistia, vontade do povo. Não passou anistia, vontade do povo. Mas não, basta ser contrariado, que o deputado peticiona, entra no Supremo, e aí nós, que eu digo parlamentares, o próprio Congresso Nacional, fica desprestigiado o tempo todo, com o pensamento: para que serve o Congresso Nacional? Se a última palavra, se a palavra do povo, dos representantes, não é dele. Mas, repito, o Judiciário, o Supremo, ele não age por conta própria, ele precisa ser provocado, ou seja, alguém precisa entrar com uma ação, precisa entrar com um pedido. O que o Mota falou é a mais absoluta verdade. O deputado não tem legitimidade para pedir a prisão de ninguém. Tem um Ministério Público para isso, ele entender, ele representa e o juiz decide ou não se é caso. Agora, é claro que estão fazendo isso, mais uma vez, para ter like, para jogar para a torcida, para publicar em rede social, pedir a prisão do Eduardo Bolsonaro. É isso que eles querem o tempo todo. Mas eles não percebem que com isso eles estão desprestigiando a própria casa que eles fazem parte. Agora, Diego, é uma questão sensível, porque expõe completamente as casas legislativas, os parlamentares. Isso deve agravar a relação entre os poderes, pode abrir uma nova frente de embates, né? Pode agravar uma crise que perdura já há alguns bons anos. Exatamente, e é aquela história, Caniato, quando um não quer, dois não brigam. Seria papel também da Suprema Corte nesse sentido reforçar a autonomia do parlamento, como disse muito bem o Palumbo. Mas o que faz o ministro, e aí eu não estou dizendo só do ministro Alexandre de Moraes nesse caso concreto, mas de todos os ministros da Suprema Corte praticamente, ao invés de extinguirem de plano esse tipo de pedido, encaminham, como foi feito agora, o pedido à PGR, ou encaminham o processo para a sua continuidade. É bem verdade que a Constituição diz que o Poder Judiciário não pode se escusar de julgar quando é provocado, mas o próprio Poder Judiciário, isso está previsto em diversas legislações esparsas e também, salvo engano, no próprio regimento interno do Supremo Tribunal Federal, pode recusar aquelas ações que são manifestamente improcedentes. Então, quando o Supremo Tribunal Federal é provocado pelo parlamento para falar, para dar a sua palavra, a sua opinião, dar o seu julgamento sobre uma questão que é de competência exclusiva do parlamento, caberia também ao Supremo Tribunal dessa forma se manifestar. Mas não, como no Brasil a política fala muito forte e como na política não existe vácuo de poder, o vácuo de poder deixado pelo Congresso Nacional, pela Câmara dos Deputados, pelo Senado, foi apropriado pelo Supremo Tribunal Federal. E isso gerou a distorção que muitas vezes nós podemos repercutir a respeito não só de temas envolvendo os políticos, mas em temas da política. Ora, nos últimos 3, 4 anos, qual foi o palco das principais discussões travadas no país? Essas discussões não foram travadas lá no Congresso Nacional, não foram instaladas as comissões para debater, por exemplo, o marco temporal que nós tanto discutimos aqui na Jovem Pan, a legalização do porte de pequena quantidade de drogas também não foi debatido no parlamento. Esses e muitos outros temas foram tratados e receberam a sua leitura social pela Suprema Corte. Ora, isso é sim uma distorção dos poderes. É bem verdade que os poderes da República, eles têm atribuições que são ordinárias e algumas atribuições que são extraordinárias. O parlamento também pode julgar, a exemplo do processo de impeachment, mas isso deveria ser exceção. O que nós temos no Brasil, na verdade, é uma total disfuncionalidade, na qual o parlamento só está preocupado em executar o orçamento, que é o que caberia ao executivo, pede cada vez mais emendas parlamentares, pede cada vez mais espaço nos ministérios para poder dizer aonde o dinheiro público vai ser colocado, e com isso nós temos uma Suprema Corte que se dá o direito de legislar no lugar desse parlamento. Então, nós vivemos uma república disfuncional. Nossa tripartição de poderes prevista na Constituição, infelizmente, atualmente não passa de tinta no papel.
Agora, Mota, parte do parlamento identifica que nós não estamos diante de um país em que as coisas funcionam normalmente, né? Vivemos um estado de anormalidade, tanto que alguns identificavam que era preciso aprovar uma proposta de emenda à Constituição que protegeria, inclusive, a atividade parlamentar. Em dado momento, chamou-se o projeto das prerrogativas, PEC das prerrogativas, e depois houve aquele ajuste no nome e as muitas críticas em cima da PEC da blindagem. Pois bem, você não acha que, caso essas tentativas de inviabilizarem o mandato de Eduardo Bolsonaro avancem, isso não pode dar força, inclusive, para a discussão em torno do PL da anistia? Um PL da anistia que poderia reverter, por exemplo, uma perda de mandato de Eduardo Bolsonaro, Mota? Você acha que são coisas que não se conectam? Eu não vejo disposição na maioria do Congresso Nacional para encarar essa briga, Candidato. Pelo contrário, o que eu vejo é boa parte dos parlamentares, dos congressistas, se apegando a outras pautas, a outros assuntos, coisas que parecem até cortina de fumaça. Falando com absoluta sinceridade. Eu vi ontem, ou foi segunda-feira, não me lembro bem, quando eu estava no Jornal da Manhã, um deputado falando sobre a reforma administrativa, e falando sobre planos maravilhosos para a reforma administrativa, que vai cortar salários, vai acabar com os super salários, vai reestruturar o funcionalismo. Aí eu fiquei pensando, em que mundo vivem esses parlamentares para acreditar que no Brasil, onde tanto absurdo está acontecendo, e com eleição prevista para o ano que vem, vai ser feita uma reforma administrativa. Então, eu acho que boa parte do Congresso Nacional ainda não tem o centro. Pois é, perdemos o Mota, congelou a imagem dele, daqui a pouco ele volta, a gente refaz o contato e ele conclui a análise dele. Deixa eu só, então, fechar rapidamente com o delegado Palumbo sobre esse episódio que envolve Eduardo Bolsonaro, mas, paralelamente, as discussões em torno da anistia ou o PL da dosimetria. Delegado, como é que está essa situação? Você acha que alguma chance da anistia avançar? Pelo que você conversa com os parlamentares, esquecem a anistia? É melhor apostar na dosimetria? Olha, votaram o regime de urgência que foi aprovado por causa do clamor popular. E eu acredito que só irão colocar em pauta se tiver um apoio popular, senão esquece. Eles vão empurrar com a barriga, vão levando, e vão esperar as eleições e acabou. E vai ficar por isso mesmo. Claro que, se tratando da dosimetria, seria muito mais fácil ter um consenso, principalmente com o Centrão, para que seja aprovado. Eu acho que qualquer anistia neste momento, ela é bem-vinda, é uma opinião favorável, pessoal minha, isso. Agora, se vai mesmo acontecer ou não, depende muito da pressão popular. Só assim a gente vai saber se anda ou se não anda. Como a PEC da blindagem, né? Por que foi barrada no Senado Federal? Por causa do clamor público, eu não tenho dúvida disso. E fui contra essa PEC, porque, para mim, o artigo 53, até um adolescente de 14 anos consegue ler e interpretar. Então, não precisa de mais PEC, você pode fazer 200 PEC. Se nós tivermos o judiciário extrapolando os limites da razoabilidade e entrando na seara do poder legislativo, não vai adiantar mudar a Constituição Federal, não vai adiantar mudar as leis. Agora, quanto à anistia, somente com a pressão popular, com o clamor público, eu acredito que ela ande. Caso contrário, ela vai ficar adormecida, irão empurrar com a barriga, já estamos no final do ano, daqui a pouco entra recesso, carnaval, março, acabou. Aí cada deputado, cada senador, governador vai pensar na sua eleição e vai deixar isso de lado. Pois é, inclusive daqui a pouco a gente vai trazer uma informação sobre a maneira como a oposição tem elencado aí as possibilidades para
votar ou um PL da anistia ou então o PL da dosimetria e tentar reduzir a condenação de Jair Bolsonaro. Daqui a pouco a gente vai trazer essa informação. Deixa eu só passar a palavra para o Mota, que ele estava concluído, inclusive, um raciocínio, uma reflexão. Aí a gente perdeu o contato com o Mota, ele vai só resumir a introdução e fechar para a gente a análise dele. Vai lá, Mota. Como eu estava dizendo, Caniato, eu não vejo no Congresso Nacional, pelo menos na maioria dos parlamentares, o senso de urgência, a compreensão do momento que o Brasil está passando. Eu vejo que muitos parlamentares se distraem com outras pautas, falam sobre outras coisas que são absolutamente irrelevantes e fogem da discussão sobre aquilo que é o mais importante hoje, que é o desequilíbrio entre os poderes, a constante interferência do poder judiciário, dos níveis mais altos do poder judiciário, nos poderes legislativo e executivo. Não há como varrer essa questão para baixo do tapete. Me espanta como boa parte dos parlamentares não entendem isso ou não querem entender isso. Não há a forma do Brasil seguir adiante sem resolver essa questão. Essa questão é muito maior do que a questão de Jair Bolsonaro, do que a questão da anistia, porque ela engloba tudo isso. Sem a autonomia entre os poderes, sem que o Congresso Nacional e o Executivo retomem as suas prerrogativas e a sua independência, simplesmente não há caminho para o Brasil. Vou fechar então com o Diego Tavares sobre essa discussão que a gente faz, a possibilidade da prisão ser decretada, a prisão de Eduardo Bolsonaro ser decretada pela Justiça após manifestação da Procuradoria-Geral da República e de que maneira esse episódio que envolve Eduardo Bolsonaro pode contaminar, estimular, mexer com a dinâmica das negociações em torno desses dois projetos que a gente quase que diariamente discute aqui. O PL da anistia ou o PL da dosimetria, Diego? É lenha na fogueira, Caniato. Se existe um contexto no qual o clã de Jair Bolsonaro, notadamente o ex-presidente Jair Bolsonaro, alegam que são vítimas de uma perseguição judicial, da instrumentalização do poder judiciário como arma política de seus opositores que se encontram no poder, um expediente dessa natureza, como eu disse no começo, sem o uso de provas, sem a análise de qualquer prova que ligue de fato Eduardo Bolsonaro à taxação que foi implementada sobre o Brasil, tudo isso vai robustecer muito esse contexto de perseguição política com o uso do judiciário. E claro, quando os ânimos da polarização se elevam, essas discussões tornam-se mais latentes. Se o abuso é muito, é claro que é necessário uma resposta, nesse caso do parlamento, por intermédio de um PL, ou PL da anistia, que é o que parece estar enterrado, ou o PL da dosimetria, que também parece ter perdido um pouco a força nesses últimos dias. O fato é que uma ação muito latente, ela pede também uma reação no mesmo sentido. Nós já assistimos essa novela diversas vezes no contexto político recente do Brasil. Serve somente para alimentar as narrativas que deixam a polarização cada vez mais forte. E também, considerando que é ano pré-eleitoral, a narrativa é um instrumento importante da política brasileira. Nos últimos tempos, é quase que parte de um plano de governo. Você tem que ter ali as suas metas, tem que ter os seus planos para o Brasil e tem que ter também a sua boa narrativa. Do contrário, você não consegue colocar voto na urna. Do ponto de vista político-eleitoral, se ajuda a narrativa, ajuda também eleitoralmente. Claro, imagino que os Bolsonaro não queriam passar por isso, não queriam estar passando pelo que estão passando, mas esse contexto não deixa de ajudá-los, considerando a narrativa que pregam dia após dia nas redes sociais e também na imprensa, quando eles têm oportunidade de falar sobre isso. Tá certo, a gente vai seguir, claro, acompanhando essas movimentações e, se houver nos próximos dias, com certeza, a gente vai trazer a atualização sobre o posicionamento da Procuradoria-Geral da República.